Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como montar uma roda da vida do zero no Excel, beleza? Lembrando que essa aula é para montar uma roda da vida do zero. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like no vídeo. Caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você queira ajudar o canal financeiramente, o link de doações via PayPal estará na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, vamos à aula. Primeiro de tudo, existem várias rodas da vida, né? Com 7 partes, 8 partes, 10 partes, 12, 14, ok? Essa que eu vou fazer vai ser com 10, tá? Para facilitar a minha explicação e o seu entendimento. Mas você pode fazer tanto com menos fatias ou com mais fatias. O método vai funcionar da mesma forma, tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu já deixei aqui separado os itens que eu vou estar avaliando e as categorias a qual esses itens pertencem, tá certo? Então, por exemplo, recursos financeiros e carreira e missão está relacionado à categoria profissional. Saúde, disposição, diversão e lazer está relacionado à vida saudável, tá? Tranquilo. Feito essa divisão, bonitinho, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma escala fixa de 1 a 10, tá? Como assim? Vou simplesmente vir aqui e digitar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? 10. Certo? Tranquilo? Maravilha. Segunda etapa que eu vou precisar fazer, tá? Eu vou precisar copiar os meus itens avaliados aqui para cima, tá? Eles estão distribuídos aqui na vertical. Eu vou precisar colocar eles também na horizontal, tá certo? Só que, um detalhe, eu vou ter que repetir esses itens, tá? Então veja, recurso financeiro ou qualquer outro item que você escreveu, você já digitou aí, você simplesmente vai dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, tá certo? Só que aí você tem que puxar ele para o lado também, tá? Para ele ficar duas vezes, ou seja, você vai ter uma repetição. Cada item vai aparecer duas vezes aqui em cima, tá? Isso é extremamente importante para que o nosso mecanismo aqui funcione. Então eu vou começar aqui a fazer, tá, pessoal? Colei o segundo. Eu não vou estar editando essa parte, eu quero que você entenda de fato o passo a passo, tá? O terceiro, o quarto, o quinto. É sempre legal você aqui expandindo para você não estar se perdendo, tá? Ambiente e grupo, aí contribuição e doação. Vai ajeitando. Família e amigos. E vai ajeitando. Principalmente você que não tem tanta experiência no Excel, tá? Você que tem mais experiência vai fazer isso aqui muito mais rápido. Intelectual e racional. E o último, espiritual / propósito. Tá certo? Arrumei aqui, beleza? Beleza. Você confere se todos estão aí, né? Porque se não tiver, você não vai conseguir executar 100% a nossa aula. Então você confere se todos estão aí repetido duas vezes, tá certo? Deu aquele confere, tá tudo certo, a gente pode continuar. Depois que eu coloquei os meus nomes, né, dos meus itens avaliados, duas vezes cada item aqui em cima, eu vou simplesmente vir aqui e colocar o número 10. Ó. Eu vou puxar para baixo esse número 10, tá? E depois eu vou puxar ele para o lado até o final. Ó. Ok? Então eu coloquei o número 10 em todas as nossas células, ok? Tranquilo. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu posso já começar a puxar o meu gráfico, tá? Só que aqui um detalhe importante. Se eu pego e seleciono todo esse intervalo aqui, tá? E já puxo o meu gráfico, que nesse caso aqui a gente vai utilizar o gráfico de rosca, corre o risco do gráfico não aparecer, tá? Não é que ele não aparece, é porque como tem muita informação e ele cria várias camadas, ele fica muito fininho e você não enxerga, tá? Então o que eu vou recomendar que você faça? Primeiro você seleciona apenas dois itens, tá? Então aqui recursos financeiro e recursos financeiro. Inserir gráficos, procura aqui essa opção, né? Que é o inserir gráfico de pizza ou de rosca, tá? E aí você vem aqui e escolhe o gráfico de rosca. Aí o que você faz? Ó? Clica fora do gráfico, tá?
Aí você pega, arrasta ele um pouquinho aqui para baixo para você poder enxergar os números, clicou fora, clica aqui em qualquer fatia, botão direito, formatar série de dados, tá certo? Aqui em formatar série de dados eu tenho o tamanho do orifício da rosca, está em 75%. Eu vou colocar aqui uns 10%, tá? E decore esse valor. Então, o orifício aqui ficou de 10%, ok? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Pegar as partes que estão faltando. Então, o que eu faço? Estou clicado fora, ou seja, estou clicado aqui numa célula da minha planilha. Eu vou vir aqui e vou clicar em uma das bordas do gráfico. Ó. Quando eu clicar em uma das bordas do gráfico, ele vai me mostrar o que ele está selecionando no momento. Eu tenho a seleção em vermelho e a seleção em azul, tá? Essa seleção em azul aqui, ó, eu vou vir no canto direito dela, bem aqui no finalzinho eu tenho um pequeno quadradinho. Ó. Clico nele e puxo aqui para o lado para eu poder pegar as outras partes, tá? E eu vim aqui até o meu último item. Ó. Pronto. Com ele selecionado, ele pegou todas as partes. Lembrando que, nesse caso aqui, a minha roda da vida ela vai ter 10 itens avaliados. Se o seu tivesse menos, você só colocaria os 8 itens aqui na parte de cima. Se o seu tivesse mais, você continuaria colocando aqui, ok? Por isso que eu disse no início da aula que vai servir para qualquer roda da vida. Tranquilo. Depois que eu fiz isso, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou clicar aqui no meu gráfico, tá? Pode ser na borda mesmo. Vou vir aqui em Design e vou escolher essa opção aqui, ó. Alternar linha barra coluna. Dessa maneira, tá? Então, ele fez essa inversão para mim. Depois que eu fiz essa inversão, eu vou limpar esse meu gráfico. Ó. Vou tirar essa parte, vou tirar essa outra. E, claro, eu vou remover o preenchimento aqui do fundo e o contorno, né? Porque eu tenho aqui um fundo branco e eu não quero isso. Então, clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. E aí, tá feito aqui a minha limpeza, ok? Feito isso, pessoal, eu vou precisar fazer um trabalho aqui que ele não é difícil, porém ele é meio chatinho, tá? E eu não vou estar editando o vídeo, eu quero que você tenha essa experiência comigo. Vamos lá. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso deixar vamos dizer assim, uma fatia colorida e uma fatia sem cor. Uma fatia colorida e uma fatia sem cor. Aí a pergunta que surge, qual que vai ser a minha primeira fatia com cor, tá? Porque é ela que vai definir ali o começo. Se eu errar ela, eu vou ter problema no final, tá? Basicamente, eu olho para o meio-dia, tá? Então, meio-dia tá aqui. O sentido horário é para cá, certo? Sentido horário. Quando eu estou falando meio-dia, meio-dia do relógio lá de ponteiro, tá, pessoal? Então, se meio-dia está aqui e o sentido horário é para cá, essa fatia aqui, ó, essa primeira fatia aqui, ela sempre será a minha primeira fatia, tá certo? Então, eu defini que essa aqui é a minha primeira fatia. Ok. Feito isso, eu vou precisar retirar o contorno, porque você pode ver que a cada pequena partezinha aqui, ó, eu tenho uma linha branca passando aqui, tá? Que forma esse espiral branco. Eu não quero isso. Então eu vou retirar. Como é que eu retiro? Ó? Você clica em um desses pedacinhos, tá? Que formam a fatia. Ele vai selecionar a circunferência toda. Você vem aqui em formatar, contorno de forma, sem contorno. E aí você vai tirando o contorno de todo mundo. Ó. Você pode ver que aquele branco excessivo que tinha, ele já vai sendo removido, tá? É importante tirar isso aqui, pessoal, para não dar problema, tá? Para as fatias não ficar se cruzando e ficar um efeito visual feio, ok? Depois que eu tirei todo o meu contorno de forma e eu sei que essa aqui é a minha primeira fatia, eu vou precisar retirar a cor das outras, tá? Então essa é a minha primeira, essa aqui é sem cor. O que eu faço para selecionar ela? Você vai dar 3 cliques para selecionar apenas essa pequena parte, você vai vir aqui em formatar, preenchimento de forma, sem preenchimento. E aí você vai continuando fazendo isso para as outras, tá? Se você tiver aí no Windows, a partir do momento que você clicou numa fatia e clicou aqui no baldinho para deixar sem preenchimento, você pode estar utilizando a tecla F4, porque ela memoriza o último comando que você deu, tá? Então, ao invés de você clicar ali, você pode estar tentando utilizar o F4. Se não estiver funcionando, você vai fazendo daquela outra forma que eu mostrei aí no início, tá certo? E você vai ter que fazer isso, tá, pessoal? Não é um trabalho difícil, só é um trabalho aí que vai demorar um pouco, tá? Dependendo, né, de quantas fatias você vai querer deixar na sua roda da vida. Então, quanto mais itens você vai querer avaliar, mais fatias você vai ter que tirar aí a cor, ok? Eu poderia editar esse trecho aqui acelerando o vídeo, mas eu não vou editar porque eu quero que você sinta como é que é, tá? Quero que você sinta o passo a passo comigo, principalmente aí você que não tem tanta experiência dentro do Excel, ok? E a gente vai indo, pessoal.
Não tem segredo aqui, tá? É só você parar, respirar e ir fazendo, ó. E vamos embora. Aí a gente vai ter um esquema, né, que vai ficar uma fatia sim, uma fatia não, uma fatia sim, uma fatia não. Vamos lá. Tranquilo e calmo. Né? Relembrando aí você que está com dúvida, eu estou utilizando a tecla F4 para estar retirando a cor, porque a tecla F4 memoriza, né, o último comando que eu dei, e o último comando que eu dei foi retirar o preenchimento através aqui do baldinho, ok? E vamos lá. Tranquilo e calmo. Opa, errou, ó, não tem problema. Dá o Ctrl Z para voltar e tira novamente. Pode acontecer com você, tá? De você apagar uma parte que não é para apagar, tudo bem. É só dar o Ctrl Z aí para voltar e continua de onde você parou. Tranquilinho, tranquilinho. Quando você terminar, você tem que ter a quantidade de fatias que são os itens avaliados. No meu caso são 10. Ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Então eu tenho aqui 10 itens. Porque eu tenho 10 fatias porque eu vou avaliar 10 itens, correto? Após a retirada das cores das fatias que a gente não vai estar utilizando, eu recomendo que você venha aqui no valor, tá? Onde você vai digitar o valor dos itens avaliados e digite um valor de 1 a 10, tá? Pode ser qualquer valor, tá, pessoal? Desde que seja de 1 a 10 para a gente começar da vida para essa roda da vida, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui agora, tá, pessoal? Eu vou vir aqui no primeiro, que é o recurso financeiro, e eu vou puxar um PROC-V, tá? Então, ó, igual PROC-V, valor procurado. Eu vou estar utilizando o item avaliado que eu coloquei aqui em cima, tá? Vou estar precisando, tá, pessoal, colocar um cifrão aqui, ó, na frente do número para que ele entenda que ele tem que ficar aqui na linha 1, tá? Eu não vou travar a letra porque depois eu quero que ele arraste, né, para os outros itens avaliados, mas a linha eu preciso estar travando. Então vou vir aqui e vou colocar um cifrão, tá? Ponto e vírgula. Matriz tabela, eu vou selecionar os meus itens e o valor que eu coloco nesses itens. E vou apertar o F4 para travar, ó, e ele vai colocar o cifrão tanto na frente da letra quanto na frente do número, tá? Frente da letra, frente do número, porque eu quero que isso aqui fique travado, não se movimente. Ponto e vírgula. Número do índice e coluna, qual coluna eu quero trazer? Eu quero trazer a coluna de número 2, que é onde eu tenho o valor, então vou digitar 2. Ponto e vírgula, eu vou escolher aqui correspondência exata, que é o meu falso, tá? Fechei aqui o meu parênteses, tá? Depois que eu fiz o meu PROC-V, eu vou vir aqui na frente, né, do meu P, né, e vou colocar a função C, tá? Então, C, vou abrir o meu parênteses, vou clicar lá no final do meu último parênteses aqui e vou colocar o seguinte, né? Se meu PROC-V for maior ou igual a esse número que está aqui, que são os meus números que vai de 1 a 10, se você não estiver conseguindo clicar nele aqui, ó, você clica nesse 2, que é o de baixo, e coloca a setinha para cima, tá? E aí você não vai ter esse tipo de problema. Nesse caso aqui, eu não vou travar a linha, então eu quero que a linha se movimente para cima e para baixo, porém eu tenho que travar a coluna, porque ele está na coluna D, eu não quero que ele vá para a coluna E, F, coisa do gênero. Então eu vou na frente da letra, coloco aqui o meu cifrão e está resolvido o meu problema, tá? Então vamos lá. Se o meu PROC-V for maior ou igual ao D2, que aqui é um que vai do 1 até o 10, então coloque o número 10, tá certo?
Se não, coloque o número 0. Fechei o meu parênteses e dei Enter. Ok? Segunda etapa. Do lado, porque eu fiz o primeiro no recurso financeiro, só que eu te pedi para fazer uma cópia. Então, vou apagar esse 10 e vou fazer aqui apenas uma função C. Ó. Se esse cara aqui, né, for igual a 10, então 0. Se não, eu vou dar outro ponto e vírgula, 10. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Seleciono aqui esses dois e puxo isso aqui para baixo. Ó. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dois aqui, tá certo? E vou sair colando nos outros pares, ok? Porque eu coloquei 2 de cada. Simplesmente assim, tá, pessoal? Ó. Só no Ctrl V. Você já copiou, agora é só ficar dando Ctrl V para os outros. Ó. Quanto maior for a sua roda da vida, né, mais Ctrl V você vai ter que dar, ok? Pronto. Quando eu volto aqui, ó, ele já ocultou para mim, né, aquelas partes que a gente tirou a cor, que a gente tirou o preenchimento, tá certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Muito provavelmente você vai querer mudar a cor dessas fatias, tá? Porque ele vai lançando ali cores automáticas, ok? Então, o que eu te recomendo? Aqui no valor, você coloca 10, tá? 10 em todo mundo, ó. Beleza? Ele já está me respondendo. Por que eu coloco 10 em todo mundo? Porque facilita a minha edição. Então vamos supor que eu queira mudar essa cor. Não vou mudar a cor de todas, tá? Mas eu vou mudar a cor de uma para demonstrar para vocês, ó. Então se eu der 2 cliques aqui, ó, e vim aqui em formatar, eu posso colocar a cor que eu quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um laranja, tá? Uma cor aqui qualquer, ó. E vou colocando. Posso estar também utilizando o F4, tá? E tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. E aí eu mudei a cor desse cara para laranja, né? E aí você também pode estar mudando a cor dos outros, tá? Não vou mudar aqui porque não é o objetivo do vídeo. Quando você chega nessa parte, se você não quiser mais nenhum item visual, nenhum efeito visual, a sua roda da vida ela já está pronta, porque ela já está totalmente funcional, tá? Totalmente funcional, ó. Vou demonstrar aqui para vocês. Ok? Porém, nas rodas da vida que a gente pega em livros e tal, você tem aqui em volta dela, primeiro, o nome de que cada fatia representa. Depois, você tem a categoria a qual essas fatias pertencem. E também, caso você queira fazer, você pode colocar aqui no meio dessa roda da vida uma espécie de, vamos dizer, um gabarito, né? Para mostrar aonde que está, porque aqui eu não tenho nenhuma legenda. Então, para saber em qual número representa essa fatia, então se eu coloco 5 aqui, para saber que aqui é 5, eu não tenho um número indicando 5. Eu teria que contar aqui, ou eu teria que olhar lá onde eu digitei. Caso você queira fazer o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma espécie de gabarito aqui para a gente ter uma exatidão no número que a gente está olhando ali. Tá? Para criar esse gabarito, pessoal, eu vou recomendar que vocês criem uma nova aba, tá? E nessa nova aba, vocês vão digitar o número 1 algumas vezes de acordo com a quantidade de fatias que a sua roda da vida tem, tá? A minha roda da vida, ela tem 10 fatias, beleza? Então eu vou digitar o número 1 10 vezes, ó. Se a sua roda da vida tiver 8, você digita o 8, você digita o 1 8 vezes. Se a sua roda da vida tiver 14, você digita o 1 14 vezes, tá certo? No meu caso, como ela tem 10, eu vou digitar o número 1 10 vezes, beleza? Tranquilo. Digitei meus números 1, vou selecionar eles, inserir, gráficos. Inserir gráfico de pizza ou de rosca, vou selecionar o gráfico de rosca, ok? Por que eu digitei o número 1 10 vezes, tá? Para ter 10 fatias. Se eu tenho uma roda da vida com 8, e eu puxo aqui o meu gráfico de rosca, por exemplo, eu vou ter um gráfico de rosca com 8 fatias, tá? Por isso, essa quantidade de número 1, tá? Então, fique atento nisso. Depois que eu fiz isso, eu posso limpar o meu gráfico, ó, tranquilo. E eu tenho que retirar a cor aqui, tá? Eu tenho que deixar isso aqui sem cor. Então, clico aqui em qualquer fatia, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma, cor preta. Tá certo? Legal. A próxima etapa, o que eu vou precisar estar fazendo, tá? Eu vou precisar alterar
o tamanho desse orifício, esse círculo central que eu tenho aqui na rosca, tá certo? Ele tem que ser exatamente do mesmo tamanho que você deixou na sua roda da vida, porque um vai ficar em cima do outro, tá? Então, o que eu faço? Clico sobre a minha rosca, botão direito, formatar série de dados. No tamanho do orifício da rosca está 75%, eu vou deletar e vou colocar 10%, ó, beleza? E aí eu tenho os dois no mesmo tamanho, tá? Depois disso, eu preciso que tenha 10 etapas aqui, certo? Porque a minha roda da vida vai de 1 a 10, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ctrl C, Ctrl V, 9 vezes, tá? Então, ó, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e foi, tá certo? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, eu preciso ter 10 divisões dessas aqui em cada fatia, porque a minha roda da vida vai de 1 a 10. Ok? Feito isso, pessoal, eu vou clicar no fundo do meu gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Tá certo? E agora eu vou precisar fazer o seguinte, pessoal. Eu vou precisar digitar aqui do lado, tá? Assim, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aí depois 3, 3, 3, 3, 3, 3. Isso até o 10, tá? Se vocês vão entender o porquê. Apenas vai digitando na mesma ordem, tá? Ó. 4, aí vem o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Ok? Tranquilo. Digitei aqui e está prontinho aqui. Por que isso? Porque, caso você queira, você não é obrigado, talvez você queira um número aparecendo aqui para você, tá? No meu caso, eu quero. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui na minha primeira fatia, tá certo? E eu posso vir aqui, por exemplo, ó, em elementos do gráfico e marcar aqui, ó, rótulo de dados. Ele vai estourar o número 1 para todas as fatias, mas não é isso que eu quero, certo? Então, o que eu vou fazer? No número 1 aqui, que eu sei que aonde é 10, né? Eu vou clicar, botão direito, formatar rótulo de dados. Vai me abrir essa janelinha aqui. Eu vou desmarcar valor e vou marcar aqui, ó, valor a partir das células, tá certo? E vou selecionar as células onde eu tenho o meu número 10, ó, certo? Vou fazer isso para o próximo, que é para o meu 9. Então, clico aqui embaixo, desmarco o valor, marco aqui, ó, valor a partir das células e aponto 9. Vou fazer isso para o 8. Desmarco o valor, valor a partir da célula e marco 8. Para o 7, clico aqui onde que representa o meu 7, desmarco o valor, valor a partir da célula e marco o meu 7. Vou para o 6 agora, desmarco o valor, valor a partir da célula e marco o meu 6. Vou para o 5, desmarco o valor, valor a partir da célula e marco o 5. Vou para o 4, desmarco o valor, valor a partir da célula, marco 4. Vou para o 3, desmarco o valor, valor a partir da célula e marco 3. Vou para o 2, desmarco o valor, valor a partir da célula e marco 2. O 1 não tem necessidade porque o 1 ele já está me mostrando. Um detalhe muito importante, tá certo? A minha roda da vida tem 10 partes. Eu digitei o número 1 10 vezes, o número 2 10 vezes, o número 3 10 vezes, o 4 10 vezes, até o 10. Se a sua roda da vida tem 8 partes, você não vai digitar o número 2 10 vezes, você vai digitar 8. Se a sua roda da vida tem 12, 14, você vai digitar os números de acordo com as suas fatias. Beleza? Beleza. Feito esse gabarito aqui, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar o meu gabarito com o meu gráfico, tá? Eu já tentei, tá, pessoal, deixar os dois do mesmo tamanho, mas o gráfico ele tá numa situação diferente. Então a gente vai ter que alinhar mesmo que na mão, tá? Não vai encontrar tanta dificuldade, só mais um pouco de paciência. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse gabarito daqui, tá? Vou dar aqui Ctrl V, tá certo? E vou tentar colocar aqui em cima. Se o seu não couber assim de primeira, pessoal, por exemplo, vamos supor que ele esteja um pouco maior, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você meio que centraliza aqui pelo furo do meio, tá?
Você vem aqui em formatar, ó, e vem aqui ajustando, por exemplo, na altura, tá? Ó. Né? Vai diminuindo centímetro a centímetro, tá? E faz meio que um ajuste na mão, tá? Não tem problema. Usa a setinha aí do seu teclado, ó. E pronto, tá, pessoal? Tá bem honesto, ok? O que você pode tentar fazer aqui agora? Ó? Clica no gráfico, segurando o Ctrl, clica no gabarito, formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Ó. Pronto. Agrupar, agrupar. Agora sim, eu tenho aqui o meu gabarito. Então, conforme eu for mudando os valores aqui, ó, certo? Ele vai ficando dessa forma, ok? Deixar tudo aqui em 10. E vamos para a próxima etapa. Feito o meu gabarito, a próxima etapa é dar os nomes para cada fatia, correto? Vou recomendar que naquela aba que você fez o gabarito você volte, ok? Você copie os itens avaliados, tá certo? Cola aqui em qualquer lugar, basicamente. O que você vai precisar fazer é o seguinte. Você vai precisar colocar, pode ser qualquer número, tá? Eu vou utilizar o 1. O número 1 aqui do lado, ó. Certo? Beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, tanto os itens como o número 1, inserir, venho aqui em inserir gráficos de pizza ou de rosca e seleciono o gráfico de rosca. Ok? Eu vou estar deletando a legenda, vou estar deletando o título, tá? Clico na borda, formatar preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Ok? Muito provavelmente você vai querer alterar as cores disso aqui, né? Seguindo o livro ou seguindo alguma cartilha que tem lá as cores. Pode mudar sim o menor problema. Só que, depois que você fizer a edição de cores, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trazer esses nomes para cá, tá? Existe algumas possibilidades que você pode estar tentando. A primeira é o seguinte, ó. Você pode fazer assim, ó, inserir inserir texto, caixa de texto, abre uma caixa de texto aqui, né? Essa caixa de texto você pode ver que ela tem um preenchimento branco, tá? Então, se você quiser manter esse preenchimento branco, você pode, né? Porque você vai colocar aqui por cima. Se não, você clica sobre a caixa de texto, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. E aí ela vai ficar transparente, você pode jogar por cima aqui sem mais alterações nas cores, tá? E aí você pode escrever o nome do item que você está avaliando. Então, por exemplo, recursos financeiros, beleza? Tá? E aí o que você faz? Ó? Você seta qual fatia representa isso, ajusta, tá certo? Mais ou menos assim, é claro que isso aqui vai ficar um pouco maior, né? Então vai caber. Recursos financeiros, tá? E aí você teria que selecionar sua caixa de texto, segurando o Ctrl, você clica aqui nesse gráfico, formatar, agrupar e agrupar, beleza? Isso é uma das maneiras de você colocar os nomes ali em cima. Outra maneira também que é bem tranquilo é você clicar sobre as fatias, vir aqui em elementos do gráfico, marca rótulo de dados, clica sobre os rótulos de dados, que são os números, botão direito, formatar rótulo de dados, tá? Aqui você desmarca a caixa valor e coloca aqui, ó, nome da categoria, tá certo? Então o que acontece? Você tirou o valor, que são esses uns aqui do lado, e colocou o nome da categoria, que são os nomes dos itens que você colocou ali, tá certo? O que você pode fazer também? Você pode aumentar, né, o tamanho dessas fatias, né? Então, para aumentar o tamanho dessas fatias, você precisa diminuir um pouco aqui, ó, esse círculo central. Então, clico sobre as fatias, botão direito, formatar série de dados. Aqui no tamanho do orifício da rosca está 75, você pode colocar, por exemplo, um 65, um 60. Você não pode colocar um número menor porque aqui no centro vai estar a sua roda da vida. Então não tem muito jeito, tá? Legal. Feito isso, pessoal, eu tenho que escolher um tamanho aqui, tá? Por quê? Porque esse cara aqui, eu vou recortar ele para demonstrar para vocês, ó. Ele vai ter que ficar passando, tá? Por esse cara aqui, ó. Tá certo? Então, ele vai estar na parte de cima, correto? E ajustar isso aqui pode encontrar-se um pouco de dificuldade ou não, mas você vai expandindo, ó. E usa aí, tá? Um pouco
das setinhas do seu teclado, tá? Vai ajustando assim, opa, precisa ser um pouquinho maior. Precisa ser um pouquinho maior, não tem problema. E aí você vai ajustando, né? Você pode querer um ajuste mais fino, ou seja, que fique coladinho, você pode querer deixar um pouco de espaço, tá? Aqui, assim, por exemplo, já tá bacana, tá? Então, bom, eu já tenho o meu tamanho. A próxima etapa é o seguinte, eu vou recortar isso aqui, vou colar lá de novo, é ajustar esses carinhas aqui. Tem uns que não precisa de ajuste, né? Por exemplo, aqui, ó, ambiente grupo, contribuição já está num formato bacana. Se você opta pela caixa de texto, a caixa de texto ela tem essa rodinha aqui que você pode ficar rodando ela, tá? Ó. Você pode deixar de cabeça para baixo, fazer um 360, tá? E aí, ajustar fica muito mais prático. Você pode deixar assim, você pode deixar assim. Se você não optar pela caixa de texto, o que você pode fazer, tá, pessoal? Você pode fazer o seguinte. Você vai fazer aquela edição, né, para enxergar o nome dos itens, tá certo? Tranquilo. E aí, o que você vai fazer? Aqueles que você quer fazer algum tipo de ajuste, né, quero deixar mais centralizado, mais para a direita, mais para a esquerda, fazer o seguinte. Por exemplo, esse intelectual e racional, ele está fora, eu preciso dar uma girada nele. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques nele para selecionar apenas ele, tá? Vai me abrir essa janela aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, nessa opção, ó, propriedades, tá? Ó, lembre do ícone, tá? Ó, propriedades de tamanho. E eu vou vir aqui em alinhamento, tá? No alinhamento, pessoal, eu tenho uma opção aqui, ó, chamado ângulo personalizado, ó. Então, conforme eu for aumentando esse ângulo aqui, ó, ele vai deixando eu girar, tá? Devido aqui enfim, a maneira como ele está, pessoal, não consigo deixar todos no mesmo ângulo. Você não vai conseguir ter uma perfeição assim. Mas você vai conseguir ter algo extremamente aceitável, ó. Então, por exemplo, aqui já está bacana, tá? Lembrando que eu estou deixando ele negativo aqui, ó, menos 54. Vou fazer com o próximo, ó. Vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, em menos, deixa eu ver se ele deixa eu fazer, menos 90, que é o máximo, tá? Ó. Esse outro aqui, se eu girar para esse sentido anti-horário, não vai dar muito certo. Então, eu preciso girar para o sentido horário. Então, ao invés de colocar para menos, eu vou colocar para mais, ó. Tá certo? Você não vai conseguir ter aquela perfeição de deixar todos alinhados utilizando esse recurso. Com a caixa de texto você conseguiria, mas eu estou mostrando aqui as possibilidades, tá? Ó. Mais ou menos aqui. Esse outro aqui também que está muito fora, ó. O que eu vou fazer com ele? Ó? Escolher aqui o menos ou mais, ver qual que dá certo. Deu certo aqui. E basicamente é isso, tá? Não vou ficar me alongando aqui, porque você consegue enxergar o nome de todos, mas você pode fazer um alinhamento mais fino aí, caso você deseje, tá? Pronto. Fiz essa edição, você provavelmente já alterou suas cores, já redefiniu isso aqui. O que eu vou fazer? Vou recortar isso aqui, Ctrl X, vou colar aqui, ó. Aí vamos lá. Como eu já ajustei o tamanho, eu vou selecionar minha roda da vida, segurando o Ctrl eu vou selecionar essa minha outra rosca aqui. Vou vir em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Beleza? Lá ficou-se, ok? E aí eu vou vir aqui em agrupar. Pronto. Agora, a nossa próxima etapa, pessoal, vai ser o seguinte. Aqui também você já pode dar por finalizada a sua roda da vida, porque você já tem o gabarito, você já tem o nome do que significa cada fatia, e aqui já dá para você trabalhar. Mas você pode querer optar também por colocar categorias, tá certo? Então, por exemplo, espiritual e propósito, deixa eu ver aqui, ó. Intelectual, irracional, espírito e propósito está em alguma categoria? Recursos financeiros e carreira e missão está em algumas categorias? No meu caso aqui eu vou colocar. Então já deixei separado aqui as categorias, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V lá na minha outra aba. E aqui eu preciso colocar algum valor para que gere, né, outro gráfico de rosca, tá? Um detalhe que eu vou chamar a atenção aqui para você, tá, pessoal, que pode, enfim, que pode variar de acordo com o tamanho lá das suas fatias. Eu quero que você preste atenção, tá? No meu caso, pessoal, eu tenho 10 categorias, 10 itens avaliados, tá certo? E a cada 2 itens avaliados, eles se encaixam em uma categoria. Eu trabalho assim, ó. Se eu tenho 10 itens e a cada 2 eu tenho uma categoria, o que eu faço? Igual 2 dividido por 10.
ele me sai esse valor aqui, tá? Ó, se eu coloco isso aqui no estilo de porcentagem, ele me mostra 20%. Então, esse valor que está aqui, ele tem que estar em uma relação de 20%. Como assim, Matheus? Vou dar um exemplo para você. Se eu digitar o número 1 aqui, ó, igual um louco, vai dar certo. Por quê? Porque o meu total é 5, certo? E cada fatia dessa representa 20%. Então, 20, 40, 60, 80, 100. Se eu colocasse aqui também 20%, ó, dessa maneira, também daria certo, tá? Porém, de acordo com o tamanho do que você quer fazer, talvez esse valor varie. Então, não estranhe se você estiver fazendo algo diferente do meu e você tentar fazer e não encaixar. O segredo pode estar nesse valor aqui, tá? Então, se ligue na proporção, ok? Dito isso, vamos lá. Eu vou deixar aqui mesmo, por padrão, o número 1, tá? Porque no meu caso, dá certo. Vou selecionar, inserir, gráficos. Inserir gráfico de pizza ou de rosca, vou selecionar aqui o gráfico de rosca, beleza? Tranquilo. Aqui o que você vai fazer? Você vai primeiro, muito provavelmente, mudar as cores das fatias, não vou fazer aqui, mas provavelmente você vai fazer aquela edição da cor que você deseja. Você vai deletar o título, você vai deletar a legenda, certo? Você vai clicar no seu gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, tá certo? Mesmo esquema, ó. Clica no gráfico, elementos do gráfico, marca rótulo de dados, ele vai te trazer o número 1, só que a gente vai trocar isso aqui pelo nome da categoria. Então eu vou clicar aqui no número, botão direito, formatar rótulo de dados, tá certo? Vou desmarcar aqui o valor e vou colocar nome da categoria. E aí você vai precisar fazer aquela edição, que relembrando, você pode colocar tanto a caixa de texto direto e pular essa parte aqui dos elementos do gráfico, ou você pode editar por aqui mesmo, tá? Eu vou editar por aqui mesmo. Então vou clicar aqui uma, duas vezes na vida sentimental. Vou clicar nesse ícone aqui do propriedade de tamanho. Vou vir aqui ó, em alinhamento e vou tentar alinhar isso aqui, ó, da melhor forma que eu conseguir, ó. Ele vai girando, não deu muito certo por aqui. O que eu posso fazer? Eu tentar girar para o outro lado. Ó. Já vou colocar 90 aqui direto. Não deu tão certo assim também. Ó. Ao invés de 90, eu vou colocar aqui um 85 ou talvez 80. 80 ficou mais justo. Tranquilo. Vou arrumar esse da vida interior aqui também, no mesmo lugar. Ok. Vida saudável. Vou girando. E o profissional. Ok? Ok, tranquilo. Fiz esse ajuste, o que eu vou ter que fazer agora? Ctrl X para recortar, vou lá na minha roda da vida, tá? O meu monitor, pessoal, ele tem um tamanho razoável, o seu talvez não tenha. Então o que eu te recomendo? Que venha aqui em exibir, desmarca a barra de fórmulas, títulos e linhas de grade, tá? E dá 1, 2 cliques aqui em qualquer aba aqui em cima para você poder ganhar um espaço aqui, tá? Aí você vai dar o Ctrl V, tá certo? E você vai ter que abrir isso aqui, pessoal, tá? Você vai ter que abrir, não tem jeito, para você poder encaixar mais ou menos assim, tá? Ó. Dessa maneira aqui, mais ou menos, ó. Vamos lá. Já ficou de uma maneira bem ok, tá, pessoal? Fez esse ajuste, eu tiro aqui do centro, ó. Clico sobre ele, segurando o Ctrl, clico sobre o outro agrupamento que eu fiz, formatar, alinhar, centralizar, alinhar e alinhar ao meio. Ó. Eu venho aqui em agrupar, beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Eu não me atentei aqui às cores, tá? Porque senão ficaria muito desnecessário, tá? Mas tá pronto aqui o sorvetinho, tá, pessoal? Primeira parte tá funcional aqui. Então, de acordo com o número que eu vou mudando aqui, vai mudando ali a minha roda da vida, tá certo? E eu tenho aqui a identificação de que cada fatia significa, tá certo? E eu tenho aqui a categoria que representa essas duas fatias aqui, essas duas. É claro que isso vai variar de roda para roda, tá certo? Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui, agradeço imensamente. Compartilhe o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal.
Caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará aí na descrição e nos comentários. E se puder ajudar o canal financeiramente, o link para doação via PayPal está na descrição e nos comentários. Muito obrigado, cuide-se, bons estudos e até a próxima.